Egídio, membro da comunidade Canção Nova. Tenho certeza de que muitas pessoas não me conhecem, né? Às vezes a gente vai em algum evento aí da Canção Nova e as pessoas, mas o senhor é padre da Canção Nova? Sou padre da Canção Nova há 1 ano. E estou trabalhando nas obras sociais. Também esse é um dos motivos, né, que às vezes a gente não aparece por aqui. Hoje nós estamos nesta quinta-feira de adoração especial, na nossa Semana Social, aqui na Canção Nova. E estamos hoje com os nossos colaboradores aqui também, do Posto Médico, do CAC, do Progem, né? E as pessoas que estão aqui, graças a Deus que você veio para participar desta quinta de adoração conosco. E o Senhor hoje quer nos falar, e queremos aqui também partilhar essa experiência, a experiência do social na Canção Nova, a experiência das obras sociais da Canção Nova. E nós podemos até pensar, inicialmente, a Canção Nova, que possui meios de comunicação, esta missão de evangelizar pelos meios de comunicação, e às vezes até algumas pessoas, quando a gente encontra, também dizem, mas a Canção Nova tem obras sociais. E parece que algumas pessoas chegam a dizer assim, mas isso faz parte do carisma de vocês, mas a igreja, como vai nos dizer o catecismo da igreja católica, vai nos dizer, né, a igreja sempre, e Jesus fez a opção preferencial pelos mais necessitados. Quero convidar você a pegar a sua palavra, você que está aqui, você que está em casa, a pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 31 a 41. Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 31 a 41. O nosso tema de hoje, desse dia da nossa quinta de adoração, é: tudo que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. É Mateus 25, 38. Mas vamos pegar aí toda a passagem para que nós possamos nos colocar dentro deste mistério que o Senhor quer nos falar, dentro desta mensagem, né, para que nós possamos assimilar cada vez melhor esta palavra de Deus. Mateus 25, 31, 41. Amém? Amém, né? E quem está em casa com certeza também já conseguiu achar esta palavra. Nós vamos meditá-la. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Estava com sede, e me destes de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes. Doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Palavra da salvação. E a palavra de Deus nos continua, né, também a dizer que, terminei aqui, mas na verdade era o 42, né? Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente na prisão e não fostes visitar-me. E o Senhor vai nos falar
com esta passagem aquilo que para nós é importante, como membros do social, né, os que estão aqui, mas também nós como cristãos. O Senhor nos chama a exercer a misericórdia. Tudo isso que nós vimos aqui na passagem, esta passagem do Evangelho de Mateus, faz parte do discurso escatológico, né? O discurso dos fins dos tempos, em que o Senhor vai dizer que as nossas obras, as obras de misericórdia, nos darão a graça da salvação. Realizar obras de misericórdia também contribui para a nossa salvação. O Catecismo da Igreja vai nos dizer que estas obras de misericórdia, né, até eu estava olhando, essas obras de misericórdia são ações caritativas nas quais nós socorremos os nossos próximos em suas necessidades corporais e espirituais. E entre elas está instruir, acolher, aconselhar, consolar, perdoar e suportar com paciência. E obras de misericórdias corporais, né? Essas primeiras são as espirituais. Obras de misericórdias corporais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros e sepultar os mortos. Tudo isso que nós realizamos também aqui na Canção Nova é o apelo de Jesus, mas é o apelo da igreja também. Por isso que nesse tempo, como nós rezávamos, o irmão Nel falava, o Papa Francisco tem colocado esta realidade para nós cristãos como um apelo também para a nossa salvação. Ser cristão, ser de Deus, implica nesta atitude de uma fé que opera pela caridade. E muitas vezes nós não conseguimos fazer esta relação. Muitas pessoas às vezes estamos nessa busca constante de Deus, essa busca na verdade em Deus, e Deus que se manifesta nesta realidade, como o Senhor nos diz no Evangelho, neste preso, naquela pessoa que precisa, nos mais necessitados. O amor da igreja pelos pobres faz parte dessa tradição, e também nós vamos perceber que Jesus, nas bem-aventuranças, esse amor também se inspira no Evangelho, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. É a palavra de Deus, é a realização da vontade do reino de Deus já aqui na terra. Essas obras de misericórdia, as quais nós somos chamados a exercer, na verdade, é o discipulado que Cristo quer que cada um de nós exerça no nosso dia a dia. Dentre essas obras de misericórdia, nós aqui na Canção Nova temos a Casa do Bom Samaritano, este acolher, este é um ato cristão. E para que nós entendamos também até o que Deus quer nos falar, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo caridade, né? E na verdade é um ato de justiça. No Antigo Testamento, nós vamos percebendo por várias vezes que as palavras viúva, estrangeiro e órfão se repetem bastante, né? Vocês já perceberam isso? Né? A viúva, o órfão e o estrangeiro, até nos evangelhos também. Categorias desprezadas, pessoas desprezadas, oprimidas. Até o próprio povo de Israel era um povo que se tornou estrangeiro, porque ficou sendo escravo no Egito, depois foi levado para a terra prometida por Deus, guiado por seu servo Moisés. Categorias de pessoas oprimidas, vamos dizer assim. O estrangeiro, a viúva e o órfão. E o que o Senhor está nos dizendo ao exercer esses atos, que não são somente de caridade, mas atos de justiça. Dar aquilo que é necessário, dar aquilo que é de dignidade da pessoa humana, não é ato de caridade, é ato de justiça. E aí nós temos que entender o que significa essa justiça do reino de Deus. Essa justiça do reino de Deus, a gente vai pegar mesmo o sentido da palavra, é dar ao outro o que é de direito, dar ao outro o que é digno de ser dado. E Deus que deu a vida ao ser humano, Deus que deu a vida, deu existência, chamou as pessoas à existência, nos deu meios para sobreviver. Então, se Ele nos deu a vida, é justo que o Senhor nos dê meios para a sobrevivência. É nesse sentido
é justo a pessoa se alimentar, faz parte da necessidade dela. Então, quando nós damos alimento a alguém, eu não estou fazendo ato de caridade, é um ato de justiça. Isso nos diz também a Igreja no seu catecismo, mas também, pegando o discurso do nosso Papa Francisco, lá quando ele visitou a comunidade de Manguinhos, ele falou sobre isso, né? Até falou daquela expressão que nós utilizamos, né? Coloca-se mais água no feijão, e ele disse, dar de comer é ato de justiça. Que nós não nos acostumemos a uma cultura do descartável, né? Que cada um não seja mais um número, cada pessoa é pessoa humana. E ele dizia, muito mais do que matar a fome, matar também a fome da dignidade. E é essa justiça do reino de Deus que nós precisamos compreender. Às vezes entendemos justiça somente naquele sentido que é um sentido punitivo, né? Vamos fazer justiça. Mas a justiça que Deus está nos falando e nos fala na sua palavra, é essa justiça do ser humano, essa justiça do reino, que abraça a todas as pessoas, e quer salvar a todos, e quer dar dignidade a todos. O Senhor nos chama no exercício dessas obras de misericórdia. E o Senhor nos chama também a dizer que o amor aos pobres deve ser um dos motivos, segundo o catecismo vai nos dizer, né? Até do nosso trabalho, para se ter o que partilhar com os mais necessitados. Em Efésios 4:8 vai dizer isso, né? Trabalhai para esforçar-vos para trabalhar, para ajudar os que mais precisam, os mais necessitados. E não se estende também, aí que vai entrar um pouco também a nossa missão como igreja. Este exercer obras de misericórdia não se estende somente a esta pobreza material. O povo de Deus, as pessoas, elas também são chamadas a receber de nós esta riqueza, vamos dizer também, este dom cultural também, né? A igreja nos fala sobre isso, não é somente pobreza material, mas pobreza cultural e religiosa. Por causa dessas desigualdades, por causa dessas diferenças, muitas vezes também o evangelho não chega a essas pessoas. Essas pessoas são privadas de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E como nós, na rede de desenvolvimento social, usamos, às vezes, pessoas que estão à margem da sociedade, estão vivendo em situação de vulnerabilidade social. Sempre gosto de tocar aí na Casa do Bom Samaritano, que é um exemplo muito forte, né? Os irmãos que vêm, né, que passam por aqui, os dias que eu estou lá, às vezes que posso estar lá, né, devido às correrias, mas sempre tem um dia para estar lá. E atendendo estes irmãos, nós vamos percebendo também ali a realização desta misericórdia de Deus, mas a realização deste acesso a Deus também. Alguns irmãos, ao serem atendidos, até pelo sacerdote, mas pelas pessoas, por nós missionários, mas sobretudo na graça do sacerdócio que Deus me dá, a confissão. Já partilhei isso algumas vezes. E alguns irmãos vão dizer, né? Eu nunca conversei com um padre, eu nunca conversei com um sacerdote. E eles saem ali como que felizes, uma vitória, né? Porque um sacerdote pôde ouvi-los. E é este acesso que Deus está nos falando e que a igreja nos fala. As pessoas têm fome, sim, mas também têm fome de Jesus, têm fome de cultura. A rede de desenvolvimento social, como eu dizia no começo, né, às vezes nós vamos pensando, por que da Canção Nova ter obras sociais? E nós vamos ver que o nosso fundador, o Padre Jonas, nos documentos da Canção Nova, ele vai dizer, a Canção Nova será a casa da misericórdia. Nesse documento que nós temos interno, entramos no tempo da Divina Misericórdia, e ele vai dizer para nós, acerca disso, a Canção Nova será a casa dos pobres, e não somente de pobreza material. Através da nossa evangelização, através do nosso testemunho, também os pobres vão se achegar e, se achegando, serão evangelizados. Deus quer dar à Canção Nova que nós partilhemos com os pobres aquilo que arrecadamos. E o padre mesmo vai dizer até aqui, né? Às vezes algumas pessoas vão pensar, né? Mas não é para os meios de comunicação, não é para o sistema Canção Nova de comunicação. E o Senhor vai dizer, o padre vai dizer aqui, né? Se nós partilharmos com os pobres aquilo que recebemos, também nos será dado cada vez mais.
Assim teremos o suficiente para enfrentar os enormes gastos com os meios de comunicação e para atender também os mais necessitados. Se tivermos medo de dar, repartindo com eles o que recebemos, os recursos que arrecadarmos serão sempre insuficientes e não conseguiremos nem mesmo saldar as nossas dívidas. E o padre vai usar a expressão aqui, dar e dar-se-vos-á. Aqui está também a explicação, né, para esse todo, vamos dizer assim, esse sistema de comunicação que se estendeu, né, pela graça de Deus. Hoje, com as obras da Canção Nova, né, às vezes a gente olha assim, mas é muito grande tudo isso. É muita coisa, é muita ousadia, mas aqui está a profecia do Padre Jonas também para isso, a explicação para dizer que a Canção Nova veio para evangelizar, mas veio para ser instrumento de salvação para o homem todo. Uma das frases que nós temos aqui no documento, né? A Canção Nova veio para comunicar a vida nova que Jesus Cristo nos trouxe. Essa é a missão da Canção Nova, comunicar a vida nova que Ele nos trouxe. E a Canção Nova comunica, sim, pela pregação, pelos encontros, pela evangelização, mas o Senhor tem suscitado, nesses tempos, né, o social Canção Nova. Até mesmo antes não tinha, né, esta rede. As obras foram surgindo e há pouco tempo nós começamos a dizer essa rede de desenvolvimento social Canção Nova, para dizer daquilo que é a profecia do nosso fundador, Padre Jonas Abib, a respeito disso, ao apelo da igreja também aos mais necessitados. O Senhor chama a cada um de nós Canção Nova, mas chama também a nós cristãos a realizarmos essas obras de misericórdia, porque Ele nos dá meios. Ele nos chama a vivenciar este evangelho que deve ser vivo e vivido. E a maneira que o Senhor tem nos dado hoje é pelas obras sociais da Canção Nova. É esse testemunho que faz com que nós saiamos daquilo que são os nossos egoísmos, daquilo que são os nossos quereres, que para servir, né, o Senhor está chamando aqui a nós um discipulado de serviço, sobretudo com os mais necessitados, sobretudo com os mais pobres. Uma das características dessas obras de misericórdia, nós vamos perceber esses dias, o padre Roger estava aqui numa missa, né, e isso teve uma repercussão sobre a esmola. Acho que foi quarta-feira passada, não essa ontem, né, mas a outra quarta, ele falando da esmola. Que a esmola é uma forma de exercer a obra de misericórdia, mas desde que esta obra de misericórdia, ele dizia, né, como é que a gente dá esmola? Muitas vezes a gente dá esmola, a gente nem olha na pessoa do irmão, a gente não olha no olho, a gente não encontra este irmão na verdade. E esta esmola, ele dizia, né, que de certa forma, ela não acontece de forma caridosa, como nós achamos que estamos dando, porque nós não acolhemos aquele irmão. Até mesmo para dar esmola, a gente precisa ter este contato do irmão perceber, dele olhar, né? Aqui nas obras também, quando chega nossos irmãos que passam por aqui, nós precisamos ter esse diferencial. E o diferencial da Canção Nova, isso que nós estamos falando aqui, existem muitas obras sociais, né? Obras do governo, obras de outras entidades também religiosas, cristãs, não cristãs, ONGs, que fazem trabalhos maravilhosos. Mas o que nós sempre chamamos a atenção é para a transformação social. É também para este encontro, essa transformação social que se dá no encontro com a pessoa de Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o diferencial da Canção Nova. Até podemos dizer, o diferencial da Canção Nova é Jesus. É aquilo que a comunidade, aquilo que nós aqui vivemos, o nosso carisma Canção Nova, colocado a serviço também dos mais pobres, dos mais necessitados, como nos diz o nosso fundador. Encontrar na pessoa do irmão esse Jesus. Para que não aconteça, como diz ali o apelo da palavra de Deus, não aconteça que no juízo final, né, o Senhor falando nesse discurso escatológico, né, eu estava nu e não me vestistes. Que o nosso coração, nesse dia, com esta palavra, nosso coração se reanime, até mesmo por esse tempo novo que a igreja vive, o nosso próprio
Papa Francisco, que nós nos reanimemos a sair mesmo dos nossos egoísmos, a realizarmos esta cultura também, né, de encontro, que vai ao encontro do irmão, que vai ao encontro do mais necessitado. Nós olhando para a pessoa de Jesus, que veio para servir. Ele mesmo vai dizer: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres, aos mais necessitados. E com isso, né, algumas pessoas, quando a gente fala sobre isso, né, mas quer dizer que Deus não gosta dos ricos? Não é isso. Deus quer salvar a todos, Deus ama a todos. E a expressão também que ele usa: eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Existem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. Existem muitas pessoas que precisam fazer a experiência com o Senhor. Talvez para elas esta experiência com Jesus não se dê através da pregação, não se dê através da evangelização direta. E aqui nós temos o exemplo: quantas pessoas que aqui em Cachoeira Paulista, porque as nossas obras sociais estão aqui, se achegaram para perto de Jesus por estar participando de uma obra social, por estar participando de alguma coisa promovida pelas nossas obras sociais. É o Evangelho, é a palavra da igreja também para nós. É o apelo urgente, né, também da igreja como missão. E nós pensamos muitas vezes que missão é ir longe, né, e às vezes é ao nosso redor. É essa cultura do encontro que o Papa nos chama a viver. É Evangelho. Não é nada a mais, né? Como estava dizendo, não é ato de caridade muitas coisas que fazemos. É simplesmente obra, ato de justiça. Porque esta pessoa é digna de receber aquilo que está recebendo. O dom da vida que é dado por Deus, ela precisa de dignidade para viver esta vida. Não achemos que estamos realizando coisas a mais, ou estamos realizando grandes coisas. Mas estamos tentando realizar aquilo que é o apelo de nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Uma igreja solidária, uma igreja de solidariedade, que vive constantemente esta busca pela solidariedade. Nós temos o exemplo do início da igreja primitiva. A igreja primitiva, né, até vemos, tem música antiga que fala os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, né? É o apelo de Jesus, é o apelo da igreja, e o Senhor quer que nós hoje abramos o nosso coração a esta realidade. Realidade de salvação, realidade também da misericórdia. Olhar para o outro. Não deixar que no nosso coração entre a cultura do egoísmo, não deixar que no nosso coração entre este individualismo exacerbado que faz com que as pessoas não olhem mais para o outro. Nós estamos numa sociedade que cada vez mais nós vamos vivendo o individualismo, nós vamos vivendo a nossa vida, né? Esquecendo-se que fazemos parte de um corpo, não só como igreja, mas de uma sociedade, sim. Estamos aí diante de um tempo em que o Brasil, né, com tantas manifestações, né, contra a injustiça social, contra a corrupção, tanta coisa, e esta manifestação muitas vezes, né, às vezes a gente vai percebendo que isso vai perdendo o controle, né? E será que realmente vai gerar os frutos que precisa gerar? Porque na verdade o problema que está é no nosso coração. Precisa-se criar uma consciência de justiça social que o Senhor já nos diz desde a sua palavra, que a igreja nos diz nos seus documentos, que nós somos chamados a ser essa igreja da caridade, esta fé que se dá pelas obras, né? Já lá no Novo Testamento também nas cartas, havia essa discussão, né? Uma fé separada das obras se torna uma fé morta, que a nossa fé precisa ser esta fé viva, precisa ser esta fé operante. Nós aqui, dentro da rede de desenvolvimento social, também como membros, como colaboradores que somos, né, desta obra, que é a Canção Nova, a obra da igreja, a serviço da evangelização, nós precisamos também tomar consciência que não é mais somente um trabalho, até mesmo para você que trabalha conosco, não é mais um trabalho simplesmente, mas é uma missão.
esses que se achegam a nós todos os dias, esses que se apresentam a nós em diversas situações. São apelos de Cristo à sua igreja, são para nós também um apelo de uma resposta que não pode, muitas vezes, ser adiada. Diante da palavra de Deus que nos chama a realmente exercer estas obras de misericórdia, perceber os irmãos, perceber o outro, que nós saiamos desta cultura, né, que acaba sendo de desencontro, acaba sendo de egoísmo, que o Papa quer e a igreja quer, a cultura do encontro. Encontrar no irmão que precisa, encontrar no irmão necessitado, com isso também a instauração da paz. Nós, diante dessas manifestações, como eu estava dizendo, às vezes vamos perdendo o sentido até de tanta manifestação, e não percebemos que, na verdade, o que precisa ser mudado é o homem. E aí a canção nova, que nós vamos dizer muito aqui, formar homens novos para um mundo novo. Todas as nossas obras, nós dizemos muito isso, né? Acaba sendo o nosso lema, formar homens novos para um mundo novo. É comunicar esta vida nova que Cristo nos traz, mas para salvar o homem, e o homem todo. Não é simplesmente dar assistência ou assistencialismo, mas é querer mudar a pessoa a partir do coração, a partir do testemunho de Cristo, a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo. É essa a missão da Canção Nova, que hoje para nós se traduz também dentro dessas obras, como a casa da misericórdia, como a casa dos pobres. O Padre Jonas nos diz que virá esse tempo e podemos dizer, nesse tempo está se realizando. Ele disse isso nos documentos e esse tempo está se realizando. Por isso, quando alguém perguntar, né, você pode dizer, isso é profecia do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. Os pobres se achegarão à Canção Nova para serem evangelizados, para serem cuidados, porque aqui é a casa da misericórdia. É o tempo da misericórdia que Deus está instaurando na Canção Nova e está utilizando de nós como meios, como instrumentos, para que muitos possam conhecer a Jesus, para que muitos conheçam a experiência do Senhor. Que diante do Evangelho que o Senhor nos fala, nós não nos fechemos, não fechemos os nossos corações. Não sejamos pessoas insensíveis. O cristão é chamado a ser, nesse sentido, sensível mesmo às necessidades do seu próximo. Porque isso é cristão, isso é evangelho, isso é vida vivida. Que nós não tenhamos medo de realizar a vontade de Deus por esta palavra e também pela nossa doação. No Antigo Testamento, nós vamos também vendo lá a pessoa, né, a figura do servo sofredor, que é Jesus, na verdade, né, a prefiguração daquilo que é a pessoa de Jesus. Nos chama a exercer, nesta expressão, o servo sofredor, uma diaconia, né? Uma diaconia que quer dizer servir ao irmão. Jesus vem para servir. E essa expressão servo sofredor também carrega uma outra coisa. Para este segmento de Cristo, para este serviço, é preciso o nosso esvaziamento. Se sofrer, na verdade, que Jesus vai passar até sua morte de cruz, que nós cristãos também somos chamados a vivenciar. É um esvaziamento de si mesmo que faz com que o outro seja mais do que nós mesmos. Isso até parece ser meio poético, porque no mundo hoje não é assim. Nós nos preocupamos, né? Todos se preocupam consigo mesmo. E Jesus vai dizer, eu vim para servir e não para ser servido. É preciso amar e não só esperar ser amado, né? Como vai nos dizer aquela oração de São Francisco, mas dizendo desse esvaziamento. O cristão é chamado o tempo todo a servir, a se esvaziar, por causa do seguimento de Cristo, que se fez este servo sofredor, que se fez sofrido até a sua morte de cruz. Nós somos enviados e somos chamados a isso. O nosso coração precisa tomar posse desta vontade de Deus para nós, precisa se sensibilizar com aquilo que
são esses apelos da igreja constante hoje pela pessoa do nosso Papa. Chamados a servir, chamados a evangelizar sim, mas chamados também a ter o nosso coração sensível às realidades presentes dos nossos irmãos, à realidade do povo, que é um povo sofrido. Desde o tempo do Antigo Testamento temos essa figura, de Deus que estava sempre guiando o seu povo, que Deus que estava ali para iluminar o seu povo, para salvar o seu povo. Hoje o Senhor envia a cada cristão a ser os seus braços, a ser aqueles que vão atuar neste mundo de desigualdade social, este mundo de, muitas vezes, de desapego, mas assim, de desapego das coisas boas, este mundo de, muitas vezes, desapego da pessoa humana, na verdade. E nós vamos desvalorizando a pessoa, aquilo que é mais importante que é a pessoa, e vamos nos preocupando com outras coisas. Não vamos nos preocupando com o essencial, a salvação, a nossa salvação e a salvação dos outros. Que nesse dia nós peçamos ao Senhor que nós sejamos tomados e imbuídos desta palavra de Deus. Eu estava nu e fostes me visitar. Que nós não tenhamos medo de exercer a caridade, mas sobretudo de exercer a justiça do reino de Deus. Eu quero pedir para você ficar de pé, e nós vamos pedir hoje ao Senhor que nos dê este coração novo, este coração que é capaz de perceber, este coração que é capaz de ir ao encontro do outro que precisa, de ir ao encontro do irmão, de perceber a misericórdia de Deus. Por isso, coloque a mão no seu coração e vá falando para o Senhor, vá pensando, se eu tenho sido uma pessoa omissa diante daquilo que o Senhor tem me pedido, os apelos que o Senhor tem me feito na minha vida, seja lá na minha casa, seja lá no meu trabalho. Senhor Jesus, nós queremos nesta manhã Senhor, fazer este novo compromisso contigo, Senhor. Compromisso que é evangélico, sim, é evangelho, é a tua palavra, Senhor. Todas essas obras de misericórdia das quais nós somos chamados a exercer. Nós queremos pedir hoje, Senhor, dá-nos esta graça, dá-nos este coração como o teu, Senhor. Este coração que precisa ser dócil, este coração que precisa ser sensível à tua vontade, este coração que precisa hoje ouvir a tua voz. Por isso nós queremos te pedir nesta manhã, Senhor. Enche-nos, Senhor Jesus, desta certeza da nossa salvação, mas essa certeza de sermos enviados como missionários, como discípulos, a serviço, Senhor, do Evangelho, mas a serviço do Teu povo, Senhor. Nós, Canção Nova, Senhor, nós, igreja, nós queremos ser esta casa de misericórdia. Nós queremos, Senhor, semear esta paz. Nós queremos, Senhor, semear esse tempo novo, semear esse mundo novo. Sim, Senhor. Se nós por muitas vezes, Senhor, temos nos omitido, se nós temos até fechado os olhos, não exercido a caridade de maneira correta, Senhor, nós te pedimos hoje, Senhor, derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a convicção daquilo que é a tua vontade, Jesus, a respeito dos filhos de Deus, a respeito da tua igreja, Senhor Jesus. Uma igreja atuante, Senhor. Uma igreja viva, uma igreja solidária, que é capaz de ir além, Senhor. Ir além dos relacionamentos, Senhor. Ir ao encontro do coração humano. Sim, Senhor Jesus. Dá-nos esta graça, Senhor. E nós queremos pedir mesmo hoje, Senhor, envia sobre nós o teu Espírito, Senhor. Envia sobre nós, Senhor Jesus, a inspiração, Senhor. A inspiração para a Canção Nova, para viver esses tempos novos, Senhor. Nas obras sociais, aquilo que o Senhor tem dado como desafio, Senhor, para ser esta casa de misericórdia, Senhor. Nós queremos hoje exercer estas obras de misericórdia, Senhor. É o teu apelo, Senhor. É a tua igreja que nos pede. Por isso nós não queremos estar surdos à tua voz, queremos ouvir a tua voz, Senhor.
até mesmo por causa dos mandamentos, Senhor, que o Senhor nos diz. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a si mesmo, como é o que o Senhor nos diz, como mandamento teu, Senhor Jesus. Faz com que nós possamos transpor as nossas barreiras, Senhor, transpor os nossos limites, Senhor. Por isso nós vamos cantar essa oração que é atribuída a São Francisco, pedindo hoje que o Senhor venha mudar o nosso coração, pedindo que hoje que o Senhor venha realmente tomar posse de nós, possamos nos abrir a esta realidade, se nós não nos abrimos ainda totalmente. Por isso vem, Senhor Jesus, sobre nós, queremos cantar e fazer este compromisso contigo, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Peçamos mesmo ao Senhor essa grande graça de sairmos em nós para fazer o bem, para acolher, para seguir a palavra de Deus, para sermos tocados por cada ensinamento que o Senhor nesse dia plantou em nosso coração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Diga: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Eu quero convidar você nesta hora a fazer a experiência de tomar uma palavra dessa canção. São tantos pontos que a oração nos diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Qual a situação que você experimenta, meu irmão, na sua casa? Qual a situação que você experimenta no seu dia a dia, lá no seu trabalho? Será que é o ódio que está hoje tomando conta das situações? E que você hoje é convidado a levar esse amor, o amor dentro do seu trabalho, dentro da sua casa que vive em discórdia, pessoas que têm dúvidas e que você precisa levar a fé, pessoas que estão na tristeza, tomadas pela angústia, e que você precisa levar a esperança, a alegria. Vai pedindo ao Senhor essa graça nesse momento. Vai pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito Santo Ele possa te conduzir nesta hora a verdadeiramente amar, a verdadeiramente colocar em prática esses ensinamentos, para que no dia do juízo final o Senhor possa dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque você estava com fome e me deste de comer,
porque eu estava com frio e você me vestistes. Vem ao meu lado, porque eu estava com sede e você me deste de beber. Vamos pedir ao Senhor essa graça agora. Senhor, nós suplicamos isto. Nós pedimos ao Senhor essa graça nesta hora. Faz-nos instrumentos da tua paz, Senhor. Onde tiver a guerra, Senhor, a divisão, nós queremos ser pessoas que pacifiquem, Senhor. Nós não queremos ser mais pessoas que murmurem. Nós queremos, Senhor, agora acolher aqueles que não são acolhidos. Nós queremos, Senhor, começar a viver essa experiência por aqueles que estão da nossa casa, do nosso lado. Dai-nos, Senhor, esta graça. Nós suplicamos a Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Cante mais uma vez isso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Cante. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queria que você agora abrisse seus olhos, ficasse, desse a mão para o seu irmão que está ao seu lado. Olha aqui para nós, aqui na frente. Olha para o seu irmão mais uma vez. Tudo aquilo que nós experimentamos, todas as graças que nós tocamos, tudo aquilo que nos faz clamar o Espírito Santo, que nos faz viver essa experiência do avivamento, da cura, da libertação, ela não vai ter nenhum sentido se nós não vivermos aqui na terra este ensinamento do Senhor, de acolher, de amar, de perdoar. Quantas pessoas que precisam de um sorriso nosso, e muitas vezes nós, eu digo a começar de mim, nos preocupamos apenas em ir para a capela, em viver a nossa vida, em clamar o nosso milagre, em pedir a minha cura, em fazer a minha oração, enquanto que o irmão que está ao nosso lado precisaria apenas de um sorriso, de um olhar nos olhos, de um acolhimento. O padre falou isso várias vezes e falou aqui na pregação. Isso é muito forte quando ele disse que às vezes aquele mendigo que está na rua, aquele irmão de rua, ele é ouvido, o padre apenas escuta ele, e ele diz: nunca eu imaginaria que um dia um padre pudesse conversar comigo. E isso muda a vida de uma pessoa.
Deus nos trouxe aqui nesse dia para mudar a nossa vida. Nós vamos nos colocar em adoração para sermos reabastecidos, para sermos tocados, para sermos também curados, para chorar diante do Senhor, mas para que nós possamos sair daqui e possamos praticar essa palavra que o Padre trouxe para nós, a palavra de Deus para nós, a palavra que o Papa tem gritado nesses últimos tempos, para mim, para você, para irmos às ruas, para fazermos uma verdadeira revolução, não pedindo apenas por coisas que passam, mas pedindo ao Senhor e gritando no Brasil, nas ruas, no nosso dia a dia, na nossa casa, por aquilo que não passa. Acolha o seu irmão, acolha aquele que está mais próximo de você. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa graça. CançãoNovaPlay.com. Assine já!